Olá pessoal, meu nome é Stefanos. Como eu disse que faria um vídeo, no caso vai ser um áudio, explicando o caráter do Criador, o porquê da humanidade estar assim e como será no final de tudo. O caráter do Criador, por que ele permite as coisas estarem como está e acontecerem como aconteceu. Antes de tudo, se você já acompanha os vídeos do canal Coroa de Louros e do canal da série O Caráter do Criador, você já tem uma noção melhor. Nessa parte aqui eu vou apresentar outro pedaço do caráter do Criador, as permissões que ele concedeu e as vontades dele. Porque se tratando de um ser humano, nós demoramos anos para conhecer um caráter, quanto mais de um ser espiritual, a qual a gente não tem um acesso tangível e um acesso tátil, poderia assim dizer, um acesso de apalpar, que significam essas três palavras, mas temos o acesso a ele espiritualmente. O nome desse, o qual é conhecido como Deus dos Hebreus, o mundo, o qual o nome dele é Ial, e o nome do seu filho é Yalcha. Então, através da conexão concedida ao Espírito dele a nós, a gente consegue ter uma breve visão de como ele é, do porquê que ele age assim, de acordo com o que há escrito na Bíblia sobre registros das ações dele e permissões dele e vontades dele, realizadas e não realizadas, tanto neste mundo quanto na outra dimensão, a espiritual. E como eu ia dizendo, se do caráter de uma pessoa nós demoramos anos para conhecer e a pessoa nós conhece, está ali na nossa frente, lado a lado, pessoas que nós convivemos a vida toda, quanto mais o caráter de um ser infinito. Por isso que esse vídeo aqui vai pegar uma parte, um pedaço do caráter dele, para vocês entenderem o porquê do mundo estar assim, porque ele permitiu chegar a esse ponto e tudo que ocorreu antes, as vontades, as permissões dele. É por isso que tem no canal da série O Caráter do Criador outros vídeos que apresentam outras partes do caráter dele. E no canal Coroa de Louros alguns vídeos. Não com ênfase nisso, no caráter dele, como no canal O Caráter do Criador. Mas enfim, em o nome do Yahshua Mashiach, eu peço, Yahweh, que tu conduza a minha mente, o meu espírito, o meu coração para falar de ti agora. Pessoal, hoje nós conseguimos ter, e aqui eu estou começando o vídeo, nós podemos ter uma visão superficial, até porque a Bíblia diz que tudo que enxergamos aqui é como se fosse de uma maneira turva, e que lá enxergaremos por completo. Então tudo que eu vou passar aqui para vocês é com base bíblica. Eu não vou ler todos os trechos, porque eu estou baseando em toda a Bíblia, os acontecimentos dos registros da humanidade, não só da Bíblia, mas como nos outros registros históricos que datam acontecimentos e memórias do que aconteceu com a nossa humanidade desde o passado até hoje. Acontecimentos ainda que não estejam registrados na Bíblia, acontecimentos como Hitler, John Kennedy e tantos outros acontecimentos, a escravidão, todos os acontecimentos que foram registrados em histórias e os não registrados também. Mas do que não foi registrado a gente não sabe, então a gente não pode falar do que a gente nunca viu, porque a gente não sabe o que aconteceu. Mas do que se passou na história e teve registro, a partir disso, desses registros passados, nós conseguimos ter uma base de como é o caráter do Criador, do Ial, desde o início até hoje.
Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como foi para ele criar inteligências, porque ele era a única inteligência que existia em todo o universo. Antes de existir o universo, existia apenas ele, um ser completamente perfeito, onde não havia outro espaço, não existia um universo. Ele não tinha criado os céus e a terra, e nem nada dos anjos e dos reinos celestiais, nem mesmo o seu filho Yalcha. E aqui eu vou falar como foi a criação do Yalcha. Qual essa revelação eu já tenho desde 2013. E não se enganem, pessoal, ter revelações, sinais de prodígios, poderes miraculosos ou dons não significa que eu seja maior nem melhor que você. Até porque tudo que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho é pouco. E todo conhecimento da humanidade é pouco, é nada. Todo o conhecimento da humanidade desde o início até hoje é muito pouco, porque o conhecimento verdadeiro é ele. E o conhecimento que realmente interessa e o que tem valor é o que vem dele. E o que ele ensina para nós aqui é muito pouco do que a gente tem que aprender e do que ele sabe. Então ninguém pode se gloriar de falar eu conheço mais que o outro. Talvez eu tenha um conhecimento e outras pessoas tenham outro tipo de conhecimento. Como por exemplo, eu sei correr melhor e a outra pessoa sabe nadar melhor que eu. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas então Ial, quando estava ali na sua forma plena e sozinho, decidiu criar. Antes de ele criar os céus e a terra e os seres celestiais, era só ele, não existia espaço. Só esse único ser divino, só essa divindade suprema. Ele e a sua energia emanando em volta dele. Então ele pensou, acredito eu, por causa dos registros da Bíblia, vou criar um espaço para mim. Primeiro ele pensou em criar um espaço para ele, então ele falou, haja um espaço para que eu possa me locomover. Não que ele não andasse antes, ou sei lá como que se passava a eternidade. A gente se baseia nisso por causa de Gênesis, quando ele disse haja separação entre céus e terra, e não registra ou quando ele criou o elemento terra e o elemento água. Ele disse que se fizesse separação entre água e terra. Então, baseado nisso, acredita-se então que primeiro ele criou um espaço para ele. Não que ele não houvesse espaço ali, mas todo espaço que ele tinha era preenchido por ele mesmo. Imagine você como, não que ele estivesse, claro, mas para você ter uma noção. Imagine você dentro de um caixão e não existe mais nada nesse mundo além do que aquele caixão que você está e o espaço contido nele. Tudo que está à tua volta é luz e você é luz. Você anda nessa luz, só que essa luz, onde você anda, não há ruas, não há edifícios. Você anda através dela, no espaço. Então, ele decidiu criar um espaço diferente do qual ele estava, que era para as criaturas que ele viria a criar, os outros seres celestiais, terem noção e dimensão da onde estavam, para onde iam e para onde viriam. Então Ial percebeu que quando ele falava, aquela palavra que saía da boca dele tinha vida e ela fazia acontecer o que ele queria. Que está escrito assim, que nenhuma palavra sairá da boca do Ial sem que cumpra o seu propósito. Então, quando Ial falava ali, antes de tudo, do universo, antes dele criar o espaço para os seres celestiais viverem juntamente a ele, por isso ruas e edifícios, tronos, ele falava e aquela palavra ia como um poder e construindo as coisas que ele falava. Haja luz. Pum. E houve luz. Não que ele não tivesse luz. Quando se fala haja luz, aí
já se diz respeito à criação da outra dimensão, a dimensão terrestre. Haja luz nessa dimensão terrestre. E houve luz. E com os outros estudos, a gente sabe também que a Bíblia tem muitas partes em que foi corrompida no sentido do que retiraram palavras, mudaram traduções. E isso influencia muito. Então, ele já tinha imaginado como ele ia criar seres, inteligências parecidas com a dele. Digamos então que nós sejamos, e todas as outras criaturas, inteligências artificiais. E que as únicas inteligências que seriam totalmente agradáveis aos olhos dele, inteligências que seriam puras e não escolheriam o mal, seriam dos animais, para que confortasse o coração dele, porque Ial também sente tristeza, mas ele não é consumido por ela. Ial sente desejo de vingança, mas ele não é consumido por esse desejo. A Bíblia diz que o Criador se revolta todos os dias, mas ele não é consumido por essa revolta. Ele se enfurece por conta das coisas que ele vê acontecendo na Terra. Aí você diz assim, e a gente vai chegar nesse ponto: como que ele se enfurece se foi ele que criou? Ele não criou o planeta, o mundo, para ser dessa forma que é. Mas a gente vai chegar e você vai entender o porquê está dessa forma. Então Ial já tinha imaginado todas as criaturas que ele ia criar e não tinha criado nenhuma ainda. Só que ele, sendo todo poderoso, previu o que cada inteligência daquele que ele tinha imaginado, qual seria o desejo de cada uma e o que cada uma faria no futuro. Então, de acordo com o que cada uma faria, ele escolheu corpos para cada uma daquelas inteligências. Então, a inteligência que ele viu que seria capaz de desafiar o cara que é o autor, o que tem a autoria, o que fez a autoria da vida, o autor da vida, ele colocou num corpo de um querubim, o qual nós conhecemos na Bíblia como Lúcifer ou Satanás. Ele sabia que essa inteligência o desafiaria. Ele podia ter dito assim, Ial poderia ter feito o seguinte, porque ele já tinha decidido que ia criar criaturas semelhantes à forma dele. Só que Ial viu que se ele desistisse daquela criação, daquele ser, desse querubim Lúcifer, ele poderia criar outra. E Ial viu várias outras possibilidades de criações, de corpos, de inteligências e de seres. E de todas as milhares, isso nós não sabemos quantas possibilidades ele pode ter visto e como ele vê, é assim que ele prevê o nosso futuro. Ele sabe os nossos gostos, as possibilidades das nossas escolhas e as probabilidades, e acerta em todas. E de todas as probabilidades e possibilidades que ele viu de criação, a que seria a melhor era essa, a menos pior, né? Era essa que tinha Lúcifer. Imagine só, você criando inteligências artificiais, aqui no caso na Terra, vários robôs, e você não sabe se haverá alguma inteligência artificial que futuramente será infectada por algum vírus cibernético e vai se revoltar contra os outros robôs e querer destruir os outros robôs e querer criar uma raça dele. Então a gente vai criando sem saber como vai ser o futuro. Ial não. Ele fazia e faz tudo calculado. Então, de todas as possibilidades e probabilidades de existência de um futuro pós ele, a que estamos vivendo é a melhor e a mais justa. E é isso que estava em jogo desde o início. Ial, quando decidiu criar os seres, ele não se preocupou só nele ou só no bem-estar dos seres. Os únicos seres que ele se preocupou apenas no bem-estar daqueles seres
E ainda assim, para mostrar a justiça dele, porque essa era a questão desde o início, e essa questão que foi desafiada por Lúcifer, os únicos seres que ele criou dessa forma que eu disse foram os animais. E Ial queria que todos tivessem dentro de si a genética que faz a gente ser propenso a escolher o amor. Porque Ial é o amor vivo. Ele é o amor, é a essência do amor. Só que como ele sabia dessa probabilidade, dessa inteligência desafiar ele nessa dimensão de futuro, então ele decidiu que elas teriam o livre-arbítrio. A não ser os animais, seriam os únicos que escolheriam de próprio coração, por impulso, sempre o bem. E de resto, seria neutro, com a possibilidade de ser influenciado tanto para o bem quanto para o mal. E por que ele fez assim? Porque ele queria mostrar para todas as outras criaturas que ele estava criando que ele era justo. Ele se preocupava com esse direito dos seres criados e da liberdade de cada um e da dignidade de cada um. Já com os animais, não que ele não se preocupasse, mas os animais são abençoados. Eles sempre escolhem o amor. Animais são puros. As únicas coisas que eles fazem hoje, isso aí eu vou deixar em outro vídeo, é a questão da mãe natureza, como assim chamam, né? Porque eu vejo isso apenas como um termo, que seria a lei da natureza. Os animais se consomem uns aos outros justamente por causa dos abrolhos e espinhos, que foi a consequência do pecado de Adão e Eva no Éden, e dando acesso ao reinado de Lúcifer. O reinado de Lúcifer é o que está regendo este mundo agora, onde o animal tem que comer o outro para sobreviver. Lúcifer desafiou a justiça do Eterno e disse aos anjos que ele não era justo, porque só havia um tipo de governo e só ele governava. Como ele poderia ser justo e saber se ele era justo se não existia outro tipo de governo? Mas ora, por acaso esse cara que ele dizia que não era justo não foi quem criou a vida? Não é o autor da vida? Como você ousa agir contra quem te deu vida? Muitos anjos raciocinaram dessa forma, outros caíram, 1/3 da parte dos céus. Caíram. Só que antes disso, para Ial mostrar sua justiça e deixar o exemplo dela, ele criou um ser apenas que teria a sua genética, que seria filho dele, legítimo, com seu DNA, com a sua genética. E quem foi esse? Yahshua, o nosso Salvador, ao qual vocês já viram em outros vídeos, que colocaram o nome que provém do latim, Jesus, que vem do latim, que é Jesus. E essa palavra que vem do latim vem de este é porco. A gente já viu, foi esse nome que eles colocaram no nosso Salvador Yahshua, o clero romano, para blasfemar e tirar chacota dos crentes e das demais pessoas que acreditam que teve um cara que morreu pensando em, de alguma forma, por tanto amor, salvar a humanidade. Talvez esse cara que morreu foi apenas um louco, mas com certeza não é. E a história dele é contada até hoje. Então ele criou esse ser primeiro, antes de todas as criações. Ele criou o homem, o único ser e criatura criada entre todos, animais, anjos, etc., que seria a imagem e semelhança dele.
a imagem física, a imagem inteligência e a semelhança de raciocínio e poder. É provado biologicamente que a nossa palavra tem poder. Procure na internet aí, teste do pote de arroz, palavras. Escrevam isso e vai aparecer o vídeo em que mostra que a nossa palavra tem poder, ela é viva, ainda que invisível. A gente não vê a palavra que está saindo da nossa boca, mas nesse teste você vê ela ali, o que ela faz quando sai da nossa boca. E ao vendo que a palavra dele fazia o que ele queria, ele transformou aquela palavra que saía da boca dele, que era viva, só não era inteligente, não era um ser que tinha vontade própria, era uma palavra que tinha vida, tinha poder. Ele deu aquela palavra, ele deu para aquela palavra um espírito, que é a inteligência, que o espírito, assim como o nosso corpo é formado de cérebro, sangue e tal, dentro do espírito tem a inteligência e os sentimentos, o que nós chamamos de alma. Isso eu vou explicar em outro vídeo também. E deu também para essa palavra um corpo. Eu acredito que Adão e Eva é a tipificação da criação do primeiro homem, que é Yahshua Mashiach, príncipe dos príncipes, rei dos príncipes e herói dos heróis. Porque existe um rei acima de Yahshua, que é Yah. Então Yahshua é príncipe dos príncipes e herói dos heróis, conforme Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Ele é o herói desses heróis, por isso herói dos heróis e príncipe dos príncipes, porque ele é príncipe do rei Davi, ele é acima do rei Davi. Rei Davi o venera como príncipe, ele é o príncipe do Yah. Então, assim como Eva foi tirada de um pedaço do homem e criada, Yahshua foi tirado de um pedaço do corpo de Yah. Yah retirou um pedaço do corpo dele e formou um corpo glorificado, o primeiro homem, e colocou nele aquela palavra que já tinha um corpo espiritual dentro daquele corpo de homem glorificado, feito do pedaço do corpo do próprio Criador, ao qual o chamávamos de Deus, e agora sabemos o nome dele, porque ele é muito mais. Imagine Deus, esse Deus que você crê, o Deus criador de tudo, ser do universo, o qual é apresentado na Bíblia, que você chama ele de Deus. Imaginou a grandiosidade dele? Então, esse que você chama de Deus, ele é muito mais que um Deus, que esse Deus que você está imaginando. Ele é Yah, ele é o ser criador de todo o universo, é muito mais que Deus. Ele é o verdadeiro criador, o Yah, ele é Yah. Então Yah criou, e Yahshua foi a primeira e única criatura que sabia da sua origem e sua essência. Yahshua sabia como ele tinha sido criado, de onde ele veio e o porquê e para que ele havia sido criado. E por que Yah fez isso? Porque Yahshua sempre tem dentro dele uma proporção que faz ele pender para a obediência a Yah, para obedecer a Yah, porque Yahshua é a palavra que se transformou em carne quando veio à terra. É a palavra que foi formada a homem. Por isso que a Bíblia diz que Yahshua é a sabedoria do Eterno, que ele é a palavra do Eterno. E Yahshua sabia que antes dele ter vida, antes dele ser um ser vivo, ele era só uma palavra inanimada, que tinha poder, mas que não era nada mais do que uma palavra que saía da boca do Yah, não era viva. Quando vocês verem esse vídeo do pote de arroz que eu falei, vocês vão entender com mais clareza o que eu estou falando. Yahshua via e conhecia a origem dele, ele via e olhava, poxa, eu era só uma palavra, eu não era vivo, eu não tinha espírito e muito menos um corpo. Eu era só uma palavra. Eu era só uma palavra
que era poder, mas que não pensava, não raciocinava, não tinha noção do que era existir. Existia, mas não tinha inteligência para saber que existe. Isso é a nossa vida. A gente sabe que a gente está vivo porque a nossa inteligência identifica isso. Foi por isso que Ial criou ruas e palácios lá, para que eles tivessem noção de espaço e tempo, distância, de vida, tivessem uma noção maior do que a vida, a percepção da vida. E Ial via, poxa, esse cara me criou, era uma palavra, apenas um poder que saía da boca dele que fazia as coisas que ele queria. E ele me deu um espírito para eu saber o que eu sou. E a essência desse meu espírito é a palavra dele, eu sou a palavra dele que agora é viva de verdade. Tenho noção de que é viva, eu olho e vejo que eu sou vivo e que eu era uma palavra que agora sou vivo e ainda tenho um corpo que é igual dele e tenho os mesmos poderes que ele me deu. E ainda ele me fez príncipe, filho dele, para sentar do lado dele. Então Yalcha o que fez? Ficou muito grato por isso, diferente de Lúcifer e muitos outros demais anjos. Yalcha se sentiu grato. E toda vez que, então, a partir desse momento, que Ial ia criar algo, as outras criaturas, ele falava, façamos isso. Eu não falava farei, mas sim façamos. Você vê que em Gênesis está escrito, façamos o ser humano a nossa imagem, os seres humanos, era para estar no plural, a nossa imagem e semelhança. Façamos outros seres a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então ele falava, e por Yalcha ser a palavra, a essência do espírito dele, o que formava o espírito dele, então depois o corpo, estava dentro do espírito dele, o coração do espírito de Yalcha é a palavra de Ial. Então quando Ial falava, Yalcha sentia uma extrema vontade e alegria de querer fazer, porém, por ser o espírito e ter inteligência, Yalcha poderia escolher não fazer. Por mais que ele sentisse uma extrema vontade, sabe quando a pessoa fala algo pra você, a gente vai pra uma festa, você sente aquela alegria, eita, hoje é bailão, pai, uhul! Yalcha sentia a mesma alegria quando o pai falava com ele. Nossa, eu vou fazer isso, hoje eu vou pro bailão. Só que no caso, o nosso Ial tá falando, eu vou criar isso. E ele tinha uma inteligência, ele pensava, eu posso falar não, mas por que eu não vou falar não? Porque eu sou grato, porque ele me fez vida, hoje eu sou vida, eu sou vivo, eu sou vivo! E Yalcha louvava o Ial. E ele era grato, e ainda é. E a partir disso, o Ial fez isso para quê? Pra gente ter uma base, uma noção do que é ter o espírito do Ial e ter a genética dele. Porque ele sabia que uma das coisas que seria julgada era o plano que ele tinha. Ele tinha um plano de colocar a genética dele em todos os seres. Assim como os animais têm a genética do Ial. E agora você vai entender por quê. Porque os animais são seres puros. Essa é a dádiva dos animais. E Ial tinha esse plano de colocar a genética dele, como eu já expliquei em outro vídeo na série O Caráter do Criador, ele tinha um plano de colocar em todos os seres a genética dele, um pedaço do corpo dele, para que todos escolhessem sempre o amor, naturalmente, sentisse aquela vontade sempre de escolher o bem. Aí Lúcifer desafiou, quando então já criado dos céus e a terra, Lúcifer, eu já expliquei a origem do mal para vocês, o porquê que ele se tornou mal, tá em outro vídeo lá, eu não vou explicar aqui, senão vai ser muito longo, vai prolongar o vídeo. Então Lúcifer disse, ora, não será justo isso, anjos, que ele querem fazer. Lúcifer era o mais belo de todos, Ial criou ele assim, um dos mais belos, acredito eu. Porque a Bíblia diz que Lúcifer, quando se olhou nas pedras afogueadas e viu seu reflexo, ele viu que ele era lindo e se achou mais lindo que os outros anjos. E entendeu por que os anjos o admiravam tanto. E Lúcifer era o responsável de levar as orações dos anjos até Ial. Ele era um dos poucos que tinha acesso a ver Ial frente a frente.
E Al permitiu isso justamente sabendo quem era Lúcifer, mas dando a chance para Lúcifer também se arrepender antes de cometer esse pecado. Mesmo sabendo qual seria o futuro, Al ainda cogitava, não, possa ser que ele se arrependa, possa ser que isso muda. Al acreditava nessa possibilidade, mesmo sabendo que ela não iria acontecer. E Lúcifer desafiou, disse, isso não vai ser justo. Como ele quer colocar a genética dele em todos nós, gente? Como isso? Aí ele vai colocar a genética dele em nós e a gente vai sempre querer escolher o amor. A gente não vai ter mais o livre-arbítrio, a gente não vai ser livre. Porque toda vez que estiver diante de uma escolha, a gente vai escolher o bem. Isso é justo? E muitos concordaram, não, não é justo. Então, eu quero o direito de reinar e mostrar o meu reino. E mostrar que não tem só o reino dele, que é justo, que o meu reino também é de justiça. E eu quero reinar sobre a criação, que é a obra-prima dele. Os seres humanos. Quem está comigo nessa? E Al então permitiu. Aí vocês pensam, pô, e a gente tinha que pagar o pato? Infelizmente, essa, de todas as probabilidades de futuro, quem assistiu o MIB 3 consegue entender o melhor que eu tô falando. Daquele ser lá que tem lá um alien que parece um humano, no MIB 3, Homens de Preto 3, que ele prevê milhões de possibilidades e probabilidades de futuro. E de todas as probabilidades e possibilidades de futuro, essa a qual estamos vivendo, foi a melhor que ele podia escolher. Desde quando foi dedicado a se provar que ele era justo. Ok, já que vocês dizem que eu não sou justo, e para que os outros anjos que ficaram em dúvida não pensem que eu não sou justo por não deixar ele criar o reino dele, eu tô avisando para vocês que isso vai ser muito mal. Mas já que vocês querem em votação, vocês querem uma democracia e não mais a minha monarquia, porque dizem que eu não sou justo e a minha monarquia não está sendo justo, o meu reinado, ok, Lúcifer, eu te deixarei reinar sobre os seres humanos com uma condição: eu poderei agir no meio deles. Claro, você vai poder agir entre eles, mas eu que vou reinar. E Al falou, tudo bem. E ainda assim, aqui do outro lado, conforme a morte de cada um, e os anjos não entenderam essa parte, morte. O que é morte? Se vocês viram o vídeo que eu falei para vocês sobre a origem do mal, Lúcifer já sabia o que era morte. Só que os outros anjos não. E Al continuou. Só que a morte deles, após a morte de cada um deles, desse lado, quando eles vierem para cá, eu decido o que vai se fazer de cada um. Lúcifer falou, tudo bem, porque o desejo de Lúcifer era habitar num corpo humano, um corpo à imagem e semelhança do Ial, com um poder quase igual ao dele. Quase igual. Com tanta autoridade que seria maior que os anjos. Os anjos são mais poderosos que a gente, tem mais poder de fazer milagre, fazer furacão, fazer chuva, fazer curas. Só que a autoridade para mandar e desmandar é a gente. É como se o ser humano tivesse sido criado pitbull e os anjos que se tornaram demônios fossem criados gatos. Imagine, numa briga entre o pitbull e o gato, quem ganha? É lógico que é um pitbull. Dentro de uma sala fechada, o pitbull vai destraçalhar um gato. É assim nós diante dos demônios. Todo ser humano, crendo em Yalcha ou não, tem autoridade contra o demônio, porque nós somos feitos assim, a imagem e semelhança do Ial. Então, Satanás desceu. E como Yalcha era a palavra do Ial agora, Ial pensou muito antes de falar, porque isso doeu nele. Ele falou, eu vou salvar os seres humanos. E Yalcha respondeu, eu vou salvar os seres humanos. Ial olhou para o olho de Yalcha, Yalcha olhou para o olho de Ial, e Yalcha não sabia ainda o que estava para vir. Porque os mais recônditos do coração de Ial, só Ial conhece. É aí que está. Exercer. Yalcha também tem que exercer a fé e a confiança em Ial.
E Yahshua confiou, e hoje Yahshua conhece os recônditos, acredito eu, do coração de Yahweh, e sabe que ele é extremamente, plenamente bom e justo, aleluia. Em outro vídeo também expliquei porque a palavra aleluia, os judeus falavam aleluia, que significa no nosso português glória a Deus. Só que os judeus não falavam por completo a palavra para que a gente não descobrisse o nome do Deus deles, que era Yahweh. Então eles falavam aleluia, sem terminar a palavra. Então, Yahweh terminou de falar. Eu vou colocar a minha palavra em sacrifício por eles. E Yahshua sentiu aquela extrema vontade. E sentiu que aquele negócio de sacrifício não era assim algo tão bom. Yahshua não sabia que isso ia acontecer. Depois que foi criado todos os anjos e que já estavam vivendo há algum tempo já junto, foi que Lúcifer decidiu essa rebelião. Lúcifer pensou muito tempo antes de fazer isso. E Yahshua pensou, o que é o sacrifício? Então a vida na terra foi rolando. E logo após alguns anos houve a queda de Adão. Então os anjos descobriram o que era a morte. Aquele ser que era vivo deixou de existir. Só que não totalmente, passou para outra dimensão. E os anjos viram a gravidade daquilo. Falou, isso que é morte? Meu pai, que isso? E os anjos viram o que era a morte. E Yahweh continuou. E nós fomos seguindo o resto da história até aqui. Então, logo após a queda de Adão e Eva, Yahweh teve que fazer o primeiro sacrifício. Como o animal é puro e tem a genética do pai, e quando o pai chama, ele sentir esse extremo desejo de sempre escolher o amor. Yahweh chamou com muita tristeza no coração, vem aqui, meu ser vivo, meu animalzinho lindo, eu terei que te sacrificar. Porque agora eu vou ter que fazer uma veste para esses dois. Porque a veste de luz que eles estavam vestindo se desfez e eles estão nus diante do outro. Não era o tempo ainda deles conhecerem a nudez, eles não tinham preparamento psicológico para isso. Então o animal veio até Yahweh, e Yahweh sacrificou e tirou a pele e fez roupas para Adão e Eva. E assim, Satanás continuou reinando aqui, mostrando a justiça dele. E tudo que a gente vê hoje, que acontece de mal, é o que Lúcifer acha justo. Os desafios, o desafio de sobrevivência dos animais. Eu imagino a risada dele, talvez seja bem pior que isso. Mas eu tento superar ele, porque nós seres humanos somos mais fortes. Enfim. Ele achou bonito isso. Os desafios pelo dinheiro, nada mais justo. Quem mais trabalhar, que vai ter o que comer. Quem não tiver acesso, infelizmente, é justiça, Lúcifer dizia. Enquanto que no reino de Yahweh todos tinham acesso a comida e a tudo de bom. Ouro, que era em abundância lá, do que eras feito as ruas, como aqui ficou muito pouco, muito pouco do reino dos céus, Lúcifer, sabendo que o ouro seria bonito aos olhos do ser humano, falou, essa pedra eu vou transformar em dinheiro, ela tem pouco, eles vão se matar por esse tipo de pedra, enquanto lá no reino tinha de monte, bobalhões, acham que é grande coisa, mal sabem o que tinha lá, mas o que interessa é que agora nós estamos reinando aqui, anjos, e nós vamos possuir o corpos desses desgraçados e vamos viver a vida deles. Imagine a gente andando como filhos do Yahweh, como criaturas dele, num corpo que ele criou a imagem e semelhança dele. Agora a gente vai ser igual a ele. A gente vai ser um ser humano, tá no corpo que ele criou, só que com todos os nossos poderes de anjos. Foi daí que foram surgindo os bruxos de magia negra, os magos e outras pessoas também que faziam magia para o bem e fazem até hoje,
que não são só por conta de anjos ou demônios, mas porque cada ser humano tem um dom espiritual e cabe a cada um descobrir. Eu vou fazer outro vídeo explicando para vocês, para que possa ajudar vocês a descobrir isso. E Lúcifer disse: será justo, como é reinado dele, se eu pegar um ser humano e matar, desde que eu consiga fazer a fé dele não funcionar. Porque a partir do momento que a nossa fé funciona, meu amigo, você pode estar dentro da cova de leão, o leão não vai te pegar. Você pode entrar dentro do fogo, o fogo não vai te queimar. Vocês conhecem essas passagens bíblicas que eu estou falando? Porque esses homens estavam na fé. Pode ter um mar na sua frente. Esse mar vai ter que abrir, porque eu estou na fé. Mas a partir do momento, o Lúcifer disse que eu consegui colocar medo no coração do ser humano e eles perderem a fé e o conhecimento de ti, será justo que eu os destrua. São por isso que muitos cristãos e outras pessoas nascem e morrem sem o conhecimento desse Criador eterno. E isso tudo Yahweh tem permitido para provar aqueles anjos que ficaram na dúvida que ele é justo. E aqueles anjos lá em cima já estão arrependidos, e os daqui de baixo, então, pior ainda. Estão vendo, nossa, nem precisava ele ter provado o caráter dele, meu, olha o que Lúcifer está fazendo. Porque que de outra forma seria provado que Lúcifer era mau se Yahweh não permitisse Lúcifer fazer o que ele queria fazer? De livre e espontânea vontade, de livre-arbítrio. Só que, porém, do outro lado, como as pessoas pensam, eu já expliquei para vocês em outro vídeo, no canal da série O Caráter do Criador, eu expliquei para vocês como que é o inferno e as trevas exteriores, que não há local de fogo, apesar de que algumas pessoas vão sim ser queimadas, como eu expliquei lá. Você, com a vida que você tem vivido hoje, você acha que é digno de ser queimado? É você que sabe na sua consciência, talvez você diga não. Então você não vai ser queimado. Mas você, do jeito que você olha o mundo hoje, com pessoas que traficam mulheres, traficam crianças, viram? Pesquisem isso no canal da BBC News, tráfico de mulheres, no Google Play e na Play Store da Apple e do Google Play. Aplicativos onde a pessoa pode traficar mulheres e crianças, tanto para ser uma escrava doméstica, quanto para ser uma escrava sexual. Aplicativos autorizados pela Apple e pela Google. Você acha que esse tipo de pessoa que faz isso, elas merecem ser queimadas? Ah, eu tenho toda certeza que sim. Elas não vão ser queimadas eternamente, mas elas vão queimar um pouquinho, sim. Foi assim como ele disse lá, eu expliquei para vocês no vídeo. Adão e Eva, não comam do fruto dessa árvore, senão vocês vão morrer. Ele falou subjetivamente, assim como nossos pais falam: se você fizer isso eu vou te matar. Nossos pais não matam, mas a gente toma um couro. Eles não iam morrer na hora, não era isso que Yahweh queria dizer, mas Yahweh queria causar um choque para que eles não fizessem. Não morreram quando comeram, morreram anos depois. Imagina, hoje a gente está vivo, a gente sabe que é uma bateria que um dia vai acabar. Você já parou para pensar nisso? Que dia que vai acabar a sua bateria? Imagina um dia que a sua bateria acabar, não por acidente nem nada. Fora isso, ainda as probabilidades que tem. Um dia que a sua bateria vai acabar, olha que loucura isso, vai acabar. E Adão e Eva não sabiam o que era isso. Porém, ele já tinha ensinado para Adão e Eva sobre isso. Houve tempo. Yahweh andou com Adão e Eva, junto com Yahshua, explicando para eles conhecimentos. Não como dessa árvore, porque vai causar morte. Morte é isso, morte é aquilo. É a prática da morte, é a mistura de elementos que não podem. Como eu expliquei para vocês no vídeo, a origem do mal. Só que eu acho que eu não expliquei isso, sobre esse tempo que ele teve para conversar com Adão e Eva, para os instruir e ensinar antes de vir a tentação. E então, por que ele permite o sofrimento, a gente sentir dor, os animais sentirem dores? Só dos animais matarem uns aos outros, Lúcifer já vai pagar um preço, e os anjos que desceram com ele, muito caro. Porque dor é coisa séria. E por mais que a gente se imagine tão pequeno diante de um Criador tão enorme, nesse universo,
Eu já eu explico sobre a Terra plana, se ela é ou não, já que o Sol e a Lua é redondo, como pode ser plana a Terra? A gente se vê tão pequeno nesse universo de bilhões de estrelas e tudo mais. Mas Ial, para poder fazer uma justa justiça, criou tudo muito sério: a dor, a emoção, o sentimento, a vida. Para que as consequências de quem atentasse contra o sentimento, o coração, a emoção ou o físico de alguém pagasse a medida e proporção que ela agiu. Hoje, depois de batizado nas águas no nome que saiu da boca do Ial, que ele colocou no filho dele, Ialcha, e não o nome que os romanos colocaram naquele cara que morreu apregoado, os romanos falaram: você vai se chamar Jesus. Mas esse foi o nome que os romanos inventaram, tiraram do latim e colocaram, não foi o nome que Ial escolheu. Então, quando você se emerge em Ialcha, hoje, depois de emergido em Ialcha, eu não mato nem mais uma formiga de açúcar, sabe aquelas formiguinhas bem pequenininhas? Eu fico olhando assim, fico pensando: nossa, meu, olha o tamanho dessa formiga, tão pequenininha, bem pequenininha, numa ponta de uma tinta de caneta quando a gente toca no papel. E é vivo, esse negócio é vivo, irmão. E eu não tenho mais coragem de matar, eu sinto muita dor, muita pena. É uma vidinha, gente. Tão pequenininha, uma vidinha. Antigamente não, tipo, matava, mata, pá. Hoje nem marimbondo eu mato, a não ser que venha pra cima de mim. Agora aranha não, aranha eu já penso que é do diabo esse bicho. Aranha eu mato, porque eu vou saber se vai me picar. Infelizmente, quando aparece aqui no meu quarto eu já mato logo, porque aí é questão, infelizmente, da justiça desse reino regido por Lúcifer. Ou você caça ou você é caçado. Você não vai criar uma aranha pra ela te morder. Você não vai deixar uma tarântula viva na sua casa, venenosa. Ah, não vou matar porque é uma vida. Ou você matar ela ou futuramente você pode ser morto. Infelizmente, se você estiver de frente com o leão, a gente não tem a fé de Daniel, a tal ponto que o leão não vai atacar a gente. Se você estiver armado, infelizmente, ou você mata a onça e o leão, ou eles vão te matar. Porque essa é a justiça desse reino. Então ele criou tudo muito sério, a dor, os sentimentos, para que cada dor que Lúcifer causou, cada morte, não só Lúcifer como os outros anjos, mas eu coloco ele como representante. Cada dor, cada morte, cada sofrimento, seja sofrimento psicológico, sofrimento sentimental, amoroso, o sofrimento emocional, o sofrimento físico, ele vai pagar por cada um dos seres humanos, desde Adão e Eva até hoje. Até hoje. Desde as menores e microscópias vidas até as maiores. E os abrolhos de espinhos também contam, eu vou explicar em outro vídeo. Os abrolhos de espinhos, o que são? Tudo o que faz mal, em grande parte. Porque a maldade, Ial não criou. A maldade, ela é praticada. Ele não criou nada mal. Só que não tem como, imagine você criar algo sem que não haja elementos que não podem se misturar. Madeira e ferro não se misturam. Água e óleo não se misturam, porque são elementos diferentes. E Ial criou elementos diferentes. E dependendo da mistura que você fizer, não é para se fazer. Mas só por causa disso ele não iria fazer os elementos? Teria que ser feito para a gente ser criado. A terra para a gente pisar e andar. Só que nem por isso a terra é ruim, mas se você comer terra, você morre. Tá entendendo o que é a maldade? Então, a partir desse vídeo aqui, vocês conseguem ter uma noção melhor do que é o caráter do Ial e do que está acontecendo aqui, neste momento agora que você está ouvindo esse vídeo. Está sendo provado o caráter dele. Se você não aceitar a Ialcha, não ser batizado nas águas, não se preocupem, como eu expliquei em outro vídeo. Você não vai para o inferno para ser queimado. O local que você vai, sim, é um local que vai ser de aprendizado. Infelizmente, haverá sofrimento como aqui. Por causa que você vai penar, ter que se esforçar muito para aprender o que é a justiça verdadeira, para então alcançar o reino. Sendo que aqui você tem o direito de aprender e ainda ser salvo só por aceitar o filho dele. Imagine, um cara se matou por vocês, tem alguém que você conhece, o seu amigo. Ele entra na frente de uma bala para você e morre. Não seria justo você confessar para todos os seus amigos que você conhece esse menino que se matou, que entrou na frente da bala por você, esse seu amigo? Nossa, tinha um amigo meu que entrou na bala, na frente da bala,
pra me salvar, era pra eu estar morto, mas ele morreu no meu lugar, mano, ó. Sou grato, mano. Você sempre vai lembrar com amor. É assim Yahshua, o filho do Criador. Então quando você aceita ele, por esse reconhecimento de gratidão, você já tem acesso à vida eterna. Aí aqui eu termino o vídeo. Você não aceitando Yahshua, você vai morrer, você vai pro inferno. Mas o inferno, conforme eles dizem, não é assim. E esse nem é o nome, é o que está escrito lá na Bíblia. O nome certo é Gehenna, ou Sheol, ou como é chamado. Pode ser chamado também de Hades, no grego, mas o Sheol, a Gehenna. Então você vai ficar lá. É chamado de trevas exteriores porque lá você não tem acesso a Yahweh. Você tem que aprender a pulso. E eu não sei como que vai funcionar o sistema de ensinamento lá, mas vai ter dia que você vai estar tão triste quando fala de ranger de dentes. Não é que Yahweh vai colocar a pessoa para ficar sofrendo, rangendo os dentes a todo momento, do meio-dia até meia-noite, rangendo os dentes de tanta dor. Não, mas vai ter momento que você vai estar lá, você vai olhar e vai pensar, putz, mano, tô passando mal sufoco aqui. Não sei como funciona lá, mas um exemplo, tô comendo mal, bebendo mal, passo sede, mano, calor, tem que me matar de trabalhar aqui. Nossa, mano, que bosta, devia ter aceitado, mano, por que eu não aceitei? Vacilei, agora tá todo mundo lá do bem bom. E no julgamento final eu sentia aquela presença, meu, daquele ser, mano, do Criador. É maravilhoso, mano, é muito bom estar perto dele. Que merda, por que eu tô aqui? Então você vai ranger os dentes algumas vezes quando você meditar nisso. Bem, pessoal, meu nome é Stefanos. Esse foi mais um vídeo apresentando o caráter do Criador. Farei outros vídeos, vou explicar sobre os abrolhos e espinhos. Eu acredito que precisa ter um vídeo separado para explicar, pensei bem agora. Por isso que há tantos vídeos nesse canal da série O Caráter do Criador, porque em apenas um vídeo, já durou muito tempo hoje, em apenas um vídeo é impossível apresentar o caráter de um ser infinito. Fiquem na paz do Yahweh, em nome do Yahshua Mashiach, e que Yahweh os abençoe. E é isso.